Relógio Entrevista aqui pelas Ondas Amigas da Rádio Relógio em 580 pelo site também. E você, meu amado, você, minha amiga, você que está ouvindo a gente aí pelas Ondas Amigas dos 580 e pelo site também. Você já ouviu falar em ISG? Sabe o que se trata? Não. Nem eu, gente. Então, para descobrirmos juntos o que é isso, vamos conversar agora com a advogada trabalhista empresarial e coordenadora do Grupo de Trabalho e ISG na Comissão de Empreendedorismo da OAB do Rio de Janeiro, doutora Fernanda Prado, o qual vou ter o prazer de entrevistá-la. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Muito bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí por esse carinho. Melhor agora falando com a senhora, hein, doutora? Que bom. Obrigado aí por essa grande oportunidade, conforme eu falei com a senhora no começo aqui. Imagina, eu que agradeço. Opa, doutora, vamos ao que interessa também, porque eu sei que a vida da senhora é corrida, né? A vida da senhora é ligada nos 360, quase não tem tempo, ainda mais a profissão da senhora, né? Vamos lá, doutora, para começar, explica para os nossos ouvintes o que é ISG. ISG é uma sigla, sim, né, que, traduzida para o português, ela quer dizer governança, ambiental, né, que é para tratar de meio ambiente, e social. Então, é um conjunto de práticas voltadas para essas três situações, tá? Para cada uma delas, existem ferramentas para que a gente possa promover dentro das empresas, tá? Um melhor ambiente de trabalho, mais inclusivo, mais diverso. No caso da governança, são ferramentas para a gente poder gerir, né, no caso, as pessoas, a diversidade, o clima, para que essas pessoas possam ter um ambiente de trabalho melhor, para que elas não sofram preconceito, para que haja respeito aos direitos humanos. Então, o G, né, dessa sigla, que é a governança, a grosso modo, ele serve para administrar o social dentro das organizações, né, para que tudo corra bem. E o meio ambiente, né, no caso ambiental, seriam práticas que as empresas devem adotar internamente e externamente ao seu redor. Então, basicamente, ISG se trata de práticas dentro dessas três situações. Legal isso, hein, doutora? Fiquei interessado, hein? Com certeza. Muito bom. Muito bom. Agora, doutora, quais são os principais benefícios, né? A senhora destacou aí mais ou menos alguns, que a adoção de práticas ESG pode trazer, né, para os pequenos negócios em termos de competitividade no mercado? Olha, isso traz uma maior visibilidade, né, perante os consumidores. Porque eu, por exemplo, Fernanda, eu gosto muito de saber, por exemplo, que os produtos que eu consumo, por exemplo, não fazem testes em animais. Certo? Então, cada um tem um ponto de vista. Eu também gosto muito de saber que as empresas, né, ou seja, serviços e produtos que eu consumo, contrata, por exemplo, pessoas com deficiência, tem boas práticas de inclusão de mulheres mães, por exemplo, sabe? Porque a gente vê por aí que em muitos lugares as mulheres, elas engravidam, quando elas voltam da licença maternidade, elas são dispensadas. Mas não, existe um programa que integra essas mulheres, que inclui essas mulheres e as mantém no mercado de trabalho. Então eu fico muito orgulhosa em saber, né, que o produto que eu consumo vem de empresas que têm essas práticas, né? Isso que eu citei é só um exemplo, tá? Do que pode ser uma prática ISG. Então, perante o mercado, perante a sociedade, perante os consumidores, ela acaba que ela trazendo esses valores, né, para os consumidores. Olha aqui, eu tenho essas práticas, você pode confiar em mim. Ela acaba, assim, tendo uma maior competitividade no mercado. Pode ser que ela nem tenha um produto mais barato, mas ela tem boas práticas, entendeu? Que acabam, que ultrapassam essa questão do preço, sabe? Porque ela deixa de ter preço e passa a ter valor. Deu para entender? O valor é a sutil diferença? Sim. O valor é muito bom e tendo essa referência, melhor ainda, né, doutora? Pois é, então fica mais fácil da gente compreender, porque hoje em dia, né, o consumidor, ele está um pouco mais exigente, ele está um pouco mais atento, né? E é justamente por conta dessas práticas de governança que estão vindo à tona muitas questões, por exemplo, que envolvem o trabalho escravo na cadeia produtiva,
né? Porque as empresas, elas estão fiscalizando mais, elas estão tendo mais essa preocupação, por exemplo, também com a questão do assédio moral, a questão da saúde mental, do burnout, né, que vem ocorrendo muito. Então, esses números, eles estão aparecendo justamente também por conta dessas práticas, né, que estão sendo trabalhadas. E aquelas que não estão trabalhando, elas estão sofrendo as sanções, né, cabíveis aí dos órgãos aí fiscalizadores. Sim. Agora, doutora, como a implementação de práticas ambientais sustentáveis pode afetar os custos operacionais e eficiência energética de um pequeno negócio? Olha, como pode afetar os custos operacionais? Sim. Né? Olha, essa sua pergunta, ela tem muitas camadas. Sim. Né? Eu não consigo te responder com precisão, porque tudo isso depende muito do porte do negócio, né? Do dano que essa empresa causou, ou dos benefícios que ela vem trazer, né? Então fica um pouco difícil eu trazer para você um dado preciso. Tá? Mas é importante, por exemplo, que essas empresas, né, elas invistam, por exemplo, se possível, vamos supor que seja uma empresa que tenha uma operação que polui, tá? Ela tem que buscar, através de editais, lugares que possam fazer essa compensação para ela. Entendeu? E, como posso dizer, a compensação florestal, por exemplo. Se ela poluir um rio, tá? Ela precisa fazer uma compensação ambiental. Então, ela precisa ir atrás de lugares que possam fazer para ela essa compensação. E aí ela vai reproduzir um edital, vai fazer uma chamada pública para que essas empresas se habilitem e ela envia os recursos para que essas empresas façam para ela a compensação ambiental. Ou seja, um plantio de árvores, né? Ou, deixa eu ver mais alguma coisa que ela pode fazer, plantio de árvores, ou então investimentos, por exemplo, dentro de uma comunidade que possa produzir determinada matéria-prima, né? Então tem muitas camadas, sabe? A gente ficaria aqui, por exemplo, a manhã inteira falando sobre isso. E com certeza a gente vai render essa conversa aqui, eu vou adorar. Mas a senhora não tem tempo, doutora, por favor. Desculpa até pela colocação. Eu volto. E eu vou cobrar, com certeza. Tá, agora, pode cobrar. Doutora, a quarta pergunta aqui pra gente, a penúltima pergunta, no caso é a quarta. A senhora falou até sobre, em questão dessa camada, conforme a senhora falou, que foi bem objetiva em relação a isso. De que maneira essas iniciativas sociais podem influenciar a reputação e a fidelidade dos clientes de uma pequena empresa? Vamos supor, a minha pequena empresa Planet Móvel, estou dando um exemplo. Um exemplo rápido. Certo. Olha, hoje em dia existe a cultura do boicote, né? As redes sociais, elas estão aí. Então, qualquer coisa que aconteça vai parar na rede social, não tem jeito. Né? As pessoas, elas estão atentas, elas estão vigilantes, principalmente com as questões raciais, né? Com as questões do machismo estrutural, enfim, todas essas pautas agora, a sociedade e até mesmo quem faz parte, quem milita nessas pautas, elas estão vigilantes, elas estão atentas. Então, qualquer prática que vá contrária, né, à militância, a essas pautas e que viole direitos humanos ou até mesmo direitos sociais, como é o caso das leis trabalhistas, elas vão parar nas redes sociais. E isso vai repercutir mal perante os consumidores, né? E isso muitas das vezes vem de um funcionário, ou até mesmo de um cliente, ou até mesmo de um prestador de serviços que não tem nada a ver ali, né, com o dia a dia da empresa. Então, essa questão do ESG, ele é muito amplo, porque você não pode ficar restrito somente à sua empresa. Você tem que prestar atenção no que você transmite para o consumidor, no que você está, nos valores que você está transmitindo para os seus prestadores de serviços e também quem você está contratando, como é o caso do trabalho escravo. Por quê? A empresa ela não pode ser eximida de responsabilidade, por exemplo, se ela contratou uma terceirizada que pratica trabalho escravo. Ela tem que fiscalizar.
Você está entendendo? Sim, então, sim. tudo isso perante o consumidor, perante nós, perante a sociedade, Sim. Acaba que pode inviabilizar o negócio, a depender da gravidade da situação. Então, todos esses atores que envolvem, que permeiam, por exemplo, uma empresa, eles são chamados de stakeholders, né? São ali os atores, né, que estão todos envolvidos dentro daquele cenário, né, que foi o que eu acabei de falar. Sim, e no caso do prestador, do cliente, do funcionário, então todos eles participam e podem, sim, né, destruir a reputação de um negócio, inclusive do médio, do pequeno, não importa. É verdade. E acaba sendo prejudicado lá, né? A pessoa, no caso, que tem a sua empresa. E é muito difícil, né, doutora? Quer dizer, e isso não se torna tão difícil tanto para o cliente, né, que às vezes vai querer prejudicar, e a pessoa que está trabalhando lá, dando a sua colaboração com a empresa, né? O prestador de serviço, de repente, acaba querendo prejudicar o ser humano no geral, né? É muito ruim isso. Doutora, para fechar, quais os desafios mais comuns, né, que pequenos negócios enfrentam ao tentar incorporar práticas de governança responsáveis? E como elas podem superá-las? Ou superá-los, melhor dizendo. O pequeno empresário, normalmente, ele acaba tendo o desafio financeiro. Sim. Né? Porque quando a gente está começando uma empresa, eu até me incluo nessa história quando eu comecei, a gente quer ter lucro imediato, porque a gente precisa trabalhar para ter lucro. Né? Então, a gente não tem de início muito capital para investir, por exemplo, numa estruturação de governança. Né? Então, acaba que isso fica de lado e também, muitas vezes, falta conhecimento, sabe? Então, existem, sim, práticas que é possível pequenos empresários adotar sem precisar mesmo até de grandes investimentos. Eu vou citar aqui um exemplo de meio ambiente. Tá? Se a sua empresa tem copos descartáveis para servir cafezinho para água, você pode simplesmente acabar com essa questão do copo descartável, que é extremamente poluidor, né? E pedir que os funcionários adotem as suas próprias canecas e seus próprios copos. Exatamente. Isso funciona muito bem e ele ainda economiza. Eu conheço uma empresa, que eu não vou citar o nome, que não convém, que trabalha com essa. Cada um tem sua canequinha, cada um tem lá o seu copo de café, a sua entendeu? Sua garrafinha d'água. E funciona muito bem. E funciona. Entendeu? As pessoas se acostumam. Olha, não tem como, ela vai ter que ler, ela precisa beber água, então ela vai levar o copo dela, ou então, né, a empresa pode até num kit de boas-vindas, de admissão, né, o pequeno empresário mesmo, seu pequeno colaborador, faz um copinho para ele, uma canequinha para ele, olha aqui, para você usar aqui durante seu expediente, porque nós nos preocupamos com o meio ambiente e não utilizamos copos descartáveis. Entendeu? Isso já é uma prática simples que dá para implementar. E você pode divulgar, olha, nós nos preocupamos com o meio ambiente. Se alguém vier questionar quais são as práticas, você vai dizer, olha, nós valorizamos a inclusão, nós valorizamos as pessoas negras, nós valorizamos as mulheres, e contratar uma mulher, uma mãe, ou contratar uma pessoa negra, nós valorizamos o meio ambiente, aqui nós não usamos copos descartáveis, tudo isso faz parte, né, do cenário e que não precisa de grandes investimentos para adotar. Né? Basta buscar o conhecimento, que existem muitos por aí, cursos de capacitação gratuitos, o próprio Sebrae, entendeu? Também tem, então basta buscar o conhecimento que dá para fazer. Boa, doutora. Gostei muito dessa entrevista com a senhora. Espero poder falar com a senhora novamente. Só para lembrar aqui, doutora, os nossos ouvintes, que eu tive o prazer de falar com a doutora, que é advogada trabalhista empresarial, doutora Fernanda Prado. Marca bem esse nome, Fernanda Prado, sobre o ESG. Doutora, suas considerações finais, desculpa aí, né, por alguma coisa. Fica à vontade. Não, fica tranquilo. Foi ótimo. Eu que agradeço mais uma vez em estar aqui. É sempre uma honra, um prazer muito grande. E a mensagem que eu deixo, né, é que a gente precisa, né, se preocupar, sim, enquanto pessoas. Não adianta a gente só cobrar do poder público, né, cobrar das empresas. Nós, enquanto pessoas, também precisamos fazer a nossa parte, tá? Então, nós precisamos buscar, sim, informações do que nós podemos fazer para contribuir com o meio ambiente. O que nós podemos fazer para contribuir com a sociedade. Né? E o que podemos fazer para evitar problemas, né, entre os nossos, enquanto consumidor, enquanto ser humano, né, respeitar os direitos humanos. Então temos que fazer a nossa parte também.
Não podemos delegar, terceirizar isso para outro, porque isso tudo é um papel de todos nós. Com certeza. Poxa, mais uma vez então, doutora, obrigado, tá? Um beijo grande pra senhora, tá? E espero poder falar com a senhora novamente. Beijão. Tchau, tchau. Tá ótimo, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.